Quarto andar. Um trabalhador de manutenção em um uniforme manchado de óleo de pé diante da mulher mais poderosa na cidade. Sloan Whitfield não tinha chamado ninguém para seu escritório em 3 anos. Não assim. Não com aquele olhar em seus olhos. Por que sua filha me chama de mamãe? A pergunta atingiu como gelo. O prédio inteiro tinha ouvido isso agora. Uma menina de 5 anos gritando, "Mamãe!" através de um elevador lotado, alcançando por uma CEO que não tinha sorrido em 3 anos. Cole Harrison não piscou. Ele olhou para a mulher tremendo atrás de sua mesa de vidro e disse a única verdade que ele sabia. Porque ela não sabe como uma mãe se parece. Ela só sabe como uma mãe se sente. Sloan Whitfield, a rainha do gelo de um império de 2 bilhões de dólares, não conseguia falar. E o que viria a seguir os quebraria a ambos. Cole Harrison tinha trabalhado no turno da noite na Whitfield Tower por quase 2 anos, agora empurrando seu carrinho por corredores de mármore muito depois que o último executivo tinha ido para casa. O trabalho pagava $12 por hora, o que não era muito, mas vinha com algo que dinheiro não podia comprar: flexibilidade. Seu supervisor, um homem cansado chamado Doug, que tinha visto demais para fazer perguntas, deixava Cole registrar o ponto às 6 da noite e registrar a saída às 2 da manhã. Esse horário significava que Cole podia pegar Rosie na creche às 3, passar a tarde com ela, dar o jantar a ela, ou se deixá-la instalada antes que seu turno começasse. Não era perfeito. Nada tinha sido perfeito desde que Meredith morreu. Mas era o suficiente para mantê-los à tona. E alguns dias era tudo o que Cole podia pedir. O problema eram as lacunas. A babá de Rose, uma professora aposentada chamada Sr. Finlay, que morava 2 portas adiante, tinha sido confiável por 18 meses seguidos. Então sua irmã na Flórida ficou doente e de repente Cole se viu encarando um calendário cheio de buracos. Ele tentou tudo. Outros vizinhos, a creche da igreja, até uma adolescente na quadra que alegava ser ótima com crianças. Nada funcionou. Os vizinhos tinham suas próprias vidas. A creche da igreja fechava às 5. A adolescente passava mais tempo no telefone do que assistindo Rosie. Então, nas noites em que não havia mais ninguém, Cole fez a única coisa que podia. Ele trouxe sua filha para o trabalho. O porão da Whitfield Tower tinha uma sala de armazenamento ao lado dos sistemas mecânicos, um espaço apertado, cheio de móveis de escritório velhos e arquivos esquecidos. Cole tinha arrastado um pequeno sofá para lá meses atrás, do tipo com almofadas desbotadas e um leve cheiro de poeira. Rosie chamava de seu forte secreto. Ela se aconchegava com seu ursinho de pelúcia, uma coisa maltrapilha chamada Sr. Buttons, que tinha passado pela lavagem tantas vezes que seu pelo estava lamaçado, e ela desenhava fotos até o sono a pegar. Cole a verificava a cada 30 minutos, seu coração na garganta, cada vez que ele empurrava aquela porta. A culpa nunca o deixava. Uma menina de 5 anos não deveria passar suas noites em um porão. Mas a alternativa era pior. A alternativa era sem emprego, sem apartamento, sem comida na mesa. Rosie nunca reclamou. Essa era a coisa que mais o quebrava. Ela tratava daquelas noites como aventuras, sussurrando para o Sr. Button sobre o castelo que eles estavam explorando, perguntando a Cole se havia dragões na sala da caldeira. Ela tinha a imaginação de sua mãe, aquela capacidade selvagem de transformar algo feio em algo bonito. E ela tinha os olhos de sua mãe também, grandes e castanhos, e cheios de uma luz que não deveria existir em uma criança que tinha perdido tanto. Cole olhava para ela às vezes, dormindo naquele sofá velho com seus sapatos rosa ainda calçados, porque ela se recusava a tirá-los. E ele sentia algo quebrar dentro de seu peito. Aqueles sapatos. Meredith os tinha comprado 2 semanas antes do acidente. Eles eram pequenos demais agora, apertando os dedos de Rosie, mas ela não o deixava substituí-los. Mamãe escolheu estes, ela diria, como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse. As perguntas tinham começado cerca de 1 ano após a morte de Meredith.
Rosie tinha 3 anos, então apenas velha o suficiente para notar que as outras crianças na creche tinham alguém chamado mamãe, que as pegava, trançava seus cabelos, beijava seus joelhos ralados. Papai, ela perguntou uma noite, sua pequena mão puxando sua manga. O que uma mamãe faz? Cole tinha congelado. Como você explica uma mãe para uma criança que nunca se lembraria da sua? Ele não podia mostrar fotos a ela. Rosie não reconhecia a mulher nas fotografias. Não conseguia conectar aquele sorriso congelado a algo real. Então, em vez disso, ele disse a ela o que uma mãe fazia. Ele disse a ela que uma mãe era a pessoa que se ajoelhava quando você caía, que amarrava seus sapatos e verificava 2 vezes, porque uma vez nunca era o suficiente. Uma mãe era a pessoa que olhava para você como se você fosse a coisa mais importante do mundo, que sorria apenas por ver seu rosto. Uma mãe era calor e segurança e a sensação de que você importava. Rosie tinha escutado cuidadosamente, acenado lentamente, e daquele dia em diante ela procurou por sua mãe em todos os lugares. A primeira vez que Sloane Whitfield viu a menina era 11 Wyodazu em uma terça-feira à noite. Ela tinha ficado até tarde para revisar contratos. Da mesma forma que ficava ela até tarde todas as noites, porque ir para casa significava sentar em uma cobertura vazia com nada além de silêncio e memórias. As portas do elevador abriram para a garagem de estacionamento, e lá, sentada de pernas cruzadas no chão de concreto, com lápis de cor espalhados ao redor dela, estava uma criança. A respiração de Sloane engasgou. A menina não podia ter mais de 5 anos, com cabelos castanhos bagunçados presos em um rabo de cavalo torto e um par de sapatos rosa que pareciam pequenos demais para seus pés. Ela estava cantarolando algo sem melodia, completamente absorvida em seu desenho, e ela não olhou para cima até que os saltos de Sloane estalaram contra o chão. Olá, a menina disse brilhantemente, como se encontrar uma estranha em uma garagem de estacionamento às 11 da noite fosse perfeitamente normal. Seus olhos eram grandes e curiosos, completamente sem medo. Sloane não respondeu. Ela não conseguia. Seu olhar tinha se fixado naqueles sapatos rosa, arranhados nos dedos, as tiras de velcro desfiando, o exato tom de chiclete que Ren costumava amar. Por 3 segundos, que se estenderam para a eternidade. Sloane não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de encarar aqueles sapatos e sentir algo se abrir dentro de seu peito. Então ela se virou e se afastou, seus saltos ecoando muito alto na garagem vazia, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar suas chaves. Ela disse a si mesma que não voltaria. Ela disse a si mesma que não era nada, apenas uma criança, apenas uma coincidência, apenas um par de sapatos que por acaso pareciam um fantasma. Mas na noite seguinte, Sloane se viu saindo de seu escritório às 11 novamente. E na noite depois disso, a menina nem sempre estava lá. Às vezes o corredor do porão estava vazio e Sloane sentiria algo que poderia ter sido decepção se ela se permitisse nomeá-lo. Mas quando a menina estava lá, Sloane diminuía seus passos, deixava seus olhos demorar por apenas um momento naquela pequena figura com os lápis de cor, e o ursinho de pelúcia, e os sapatos rosa. Ela nunca falou, ela nunca se aproximou, ela apenas observava à distância, da mesma forma que você poderia observar um fogo quando sabe que o calor poderia queimá-lo. A menina anotou na 4ª noite. Olá, senhora do elevador, ela chamou, acenando com um lápis de cor ainda apertado em sua mão. Sloane acenou rigidamente e continuou andando, mas algo mudou dentro dela. Alguma parede desenvolveu uma rachadura que ela não conseguia selar. Na 5ª noite, a menina estava chorando. Pequenos soluços que ecoavam nas paredes de concreto. Ela estava sentada em um canto, os joelhos puxados para o peito, o rosto enterrado no pelo maltrapilho de seu ursinho de pelúcia. As luzes tinham piscado. Algum problema elétrico que durou talvez 10 segundos. Mas no porão, 10 segundos de escuridão era uma eternidade.
Sloane estava a 20 pés de distância, a mão pressionada contra a parede fria, observando esta criança tremer de medo. Ela não foi até ela. Ela não podia, mas ela ficou lá até o choro parar, até a menina levantar a cabeça e vê-la parada nas sombras. Você também tem medo do escuro? A menina perguntou, sua voz ainda trêmula. A garganta de Sloane apertou. Sim, ela se ouviu dizer. Foi a primeira palavra que ela tinha falado para a criança. E não era uma mentira. Ela estava apavorada com o escuro, não a ausência de luz, mas a escuridão que tinha vivido dentro dela por 3 anos. As sombras que rastejavam sempre que ela parava de se mover por tempo suficiente para sentir. A sexta noite mudou tudo. A menina estava lutando com seus cadarços. As tiras de velcro em seus sapatos rosa finalmente tinham cedido, e seus pequenos dedos não conseguiam lidar com o nó que Cole tinha amarrado naquela manhã. Ela puxou e puxou, o rosto enrugado em frustração. E então ela tropeçou. Não foi uma queda ruim. Seus joelhos bateram no concreto. Suas palmas rasparam na superfície áspera. Mas o som que ela fez, aquele pequeno grito de surpresa e dor, cortou Sloane como uma faca. Antes que ela soubesse o que estava fazendo, Sloane estava se movendo. Seus saltos estalaram contra o chão. Seu terno de grife farfalhou enquanto ela se ajoelhava, e suas mãos, as mãos que assinavam contratos de bilhões de dólares, que construíam um império do nada, gentilmente pegaram o sapato da menina. Deixe-me, Sloane disse baixinho. Ela amarrou os cadarços lentamente, metodicamente, da mesma forma que costumava fazer para Ren todas as manhãs antes da escola. Quando terminou, ela puxou os cadarços para testá-los, então puxou novamente. Uma vez nunca era o suficiente. Era isso que Ren costumava dizer, rindo enquanto Sloane verificava 2 vezes seus nós. Os dedos de Sloane tremeram enquanto ela abaixava o pé da menina de volta ao chão. Você é uma mamãe? A menina perguntou. A pergunta atingiu Sloane como um golpe físico. Ela olhou para aqueles olhos castanhos grandes, tão cheios de curiosidade inocente. E por um momento terrível, ela não conseguia se lembrar como respirar. Ela se levantou abruptamente, seus joelhos protestando, seu coração batendo contra suas costelas. Ela não respondeu. Ela não conseguia responder. Ela se virou e se afastou mais rápido do que antes, quase correndo, seus saltos batendo no concreto como tiros. Atrás dela. Ela ouviu a voz da menina chamar algo, mas ela não parou. Ela não conseguia parar. Na semana seguinte aconteceu no elevador. Sloane tinha acabado de terminar uma reunião de conselho, sua mente cheia de números e projeções, quando as portas abriram no nível do saguão e um trabalhador de manutenção entrou com sua filha. Os olhos da menina se arregalaram. Ela apontou diretamente para Sloane, seu pequeno dedo apontado como uma flecha, e gritou a plenos pulmões, Mamãe! O elevador ficou em silêncio. 3 executivos, 2 assistentes e um segurança se viraram para encarar. Sloane sentiu o sangue escoar de seu rosto. O trabalhador de manutenção, um homem alto com olhos cansados e manchas de óleo em seu uniforme, parecia mortificado. Ele pegou a mão de sua filha e sussurrou algo urgente. Mas a menina não estava ouvindo. Ela estava se esticando em direção a Sloane, seu rosto iluminado de alegria, como se ela tivesse acabado de encontrar algo precioso que ela pensou ter perdido para sempre. Mamãe, você voltou. As portas abriram. Sloane fugiu. Ela não se lembrava de ter apertado o botão. Não se lembrava de ter passado pelas faces que a encaravam. Não se lembrava de nada até estar em seu escritório com a porta trancada. Suas costas pressionadas contra a parede, seu peito ofegante. A palavra ecoava em sua cabeça como um grito. Mamãe, mamãe, mamãe. Ninguém a tinha chamado assim em 3 anos. Ninguém a chamaria assim novamente porque Ren tinha ido embora, enterrada em um cemitério do outro lado da cidade, usando seus sapatos rosa favoritos, porque Sloane não podia suportar vê-los vazios. Ao meio-dia do dia seguinte,
Os sussurros tinham se espalhado por todos os andares da Whitfield Tower. A CEO e o trabalhador de manutenção, a rainha do gelo e a criança misteriosa. Sloan ouvia fragmentos em todo lugar que ia. Conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava. Olhares de lado de assistentes que não achavam que ela notava. Ela notava tudo. Sempre notou. E ela notou a maneira como as pessoas a olhavam agora. Não com medo ou respeito, mas com algo pior. Curiosidade. Piedade. Perguntas que ela não conseguia responder porque ela mesma não as entendia. Ela chamou sua chefe de RH naquela tarde. Descubra quem é o trabalhador de manutenção, aquele com a filha. Sua voz era gelo, a mesma voz que ela usava para negociações hostis e aquisições em salas de reunião. O nome dele, o arquivo dele, tudo. O arquivo chegou em 1 hora. Cole Harrison, 38 anos, viúvo, uma filha, 5 anos, manutenção do turno da noite, avaliações de desempenho exemplares, sem reclamações. Sloan olhou para a fotografia anexada ao arquivo. Um homem com uma mandíbula forte e olhos cansados. O tipo de olhos que tinham visto demais e continuavam de qualquer maneira. Ela reconheceu algo naqueles olhos. Ela tinha visto nos seus próprios espelhos todas as manhãs por 3 anos. Traga-o ao meu escritório, ela disse à sua assistente. Agora. Cole nunca tinha estado acima do 20º andar. O elevador subiu em silêncio, cada número passando como uma contagem regressiva para a execução. Suas mãos estavam limpas agora. Ele as tinha esfregado 3 vezes no banheiro do porão, mas ainda podia sentir a gordura fantasma sob suas unhas, a evidência invisível de quem ele era e onde ele pertencia. As portas abriram para uma área de recepção que custava mais do que seu salário anual. Pisos de mármore, lustres de cristal, uma vista da cidade que fazia tudo abaixo parecer pequeno e insignificante. A assistente que o escoltou não fez contato visual. Ela apenas apontou para uma porta no final do corredor e se afastou. Sloan Whitfield estava atrás de sua mesa como um general se preparando para a guerra. Ela era alta, mais alta do que ele esperava, com maçãs do rosto afiadas e cabelos loiros presos em uma torção severa. Seu terno provavelmente custava mais do que seu carro. Seus olhos eram cinzentos como tempestades de inverno, frios e distantes e impossíveis de ler. Cole tinha visto aqueles olhos nos retratos da empresa que pendiam no saguão. Mas pessoalmente eles eram diferentes. Pessoalmente havia algo por trás do gelo. Algo que cintilava como um animal ferido tentando não mostrar fraqueza. Sr. Harrison. Sua voz era cortante e profissional. Você sabe por que está aqui? Cole engoliu. Tenho uma ideia, senhora. Sua filha. Ela disse a palavra como se queimasse sua língua. Ela tem vindo trabalhar com você contra a política, contra todas as regulamentações deste prédio. Sim, senhora, eu sei. Sinto muito. Não estou interessada em desculpas. Ela o interrompeu com um aceno de mão. Estou interessada em explicações. Por que sua filha me chama de mamãe? Lá estava. A pergunta que ele temia desde o elevador, desde que os sussurros começaram, desde que Rosie apontou pela primeira vez para esta mulher com alegria em seus olhos. Cole respirou fundo. Ele podia mentir. Ele podia dizer que Rosie estava confusa, que ela chamava todo mundo de mamãe, que não significava nada. Mas ele olhou para Sloan Whitfield, ali em sua armadura de seda e poder, e ele viu o tremor em suas mãos, a tensão em sua mandíbula, a maneira como seus olhos continuavam piscando para algo na prateleira atrás dela. Uma caixa de vidro, algo rosa dentro. Você acha que eu a influenciei? Cole disse baixinho. Não foi uma pergunta. O pensamento me ocorreu. Sua voz era aguda, mas quebradiça. Um pai solteiro trabalhando em turnos noturnos, mal conseguindo sobreviver. E, de repente, sua filha lhe está chamando a CEO de uma empresa de $2 bilhões de mamãe na frente de testemunhas.
É muita coincidência. Cole sentiu algo subir em seu peito. Não raiva exatamente, mas algo próximo. Protetividade. Orgulho. Senhora, com todo o respeito, eu nem sabia quem a senhora era até a semana passada. Rosie a chama de mamãe porque ela acha que a senhora é uma. Essa é a única explicação que tenho. Isso é ridículo. Mal falei 2 palavras com a criança. Eu sei. É isso que torna tudo complicado. Cole olhou para a caixa de vidro novamente, para os minúsculos sapatos rosa dentro, e sentiu uma compreensão fria se instalar em seu estômago. A senhora sabe como minha filha define mamãe, Sr. Whitfield? A expressão de Sloane vacilou. O quê? A mãe dela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro. Rosie tinha 2 anos. Ela não se lembra dela. Sem memórias, sem rosto, nada. Então eu não podia explicar como uma mamãe se parecia. Eu tive que explicar o que uma mamãe faz. A voz de Cole estava firme agora, a voz que ele usava ao ler histórias para dormir, ao explicar verdades difíceis. Eu disse a ela, uma mamãe é alguém que se ajoelha quando você cai. Alguém que amarra seus sapatos e verifica 2 vezes porque uma vez não é o suficiente. Alguém que olha para você como se você fosse a coisa mais importante na sala. Alguém que sorri quando te vê, mesmo quando todo o resto está desmoronando. O rosto de Sloane tinha empalidecido. Sua mão apertou a borda de sua mesa. Rosie tem procurado uma mamãe desde então. Ela chamou sua professora da pré-escola assim uma vez, chamou nossa vizinha, a senhora Finlay, assim 2 vezes. Todas a corrigiram, disseram a ela. Não, essa não é sua mamãe. E ela aceitou. Cole encontrou os olhos de Sloane. Tempestade cinzenta, encontrando terra marrom. Mas com a senhora, ela não aceita. Com a senhora, ela tem certeza. E eu não entendi porque até vê-la aquela noite na garagem. Que noite? A voz de Sloane era quase um sussurro. A noite em que ela caiu. A noite em que a senhora amarrou os sapatos dela. Cole deu um passo à frente, então se conteve. A senhora se ajoelhou até o nível dela. A senhora amarrou os cadarços lentamente e cuidadosamente. Então a senhora os puxou 2 vezes. E quando a senhora olhou para ela, sua voz falhou um pouco. Quando a senhora olhou para ela, seu rosto mudou por apenas 1 segundo. A senhora sorriu. Não acho que a senhora sequer soubesse que o fez. Mas Rosie viu e isso foi o suficiente. A mão de Sloane foi para sua garganta, pressionada contra seu ponto de pulso. Eu não sorri. Eu não sorrio. A senhora sorriu. A voz de Cole era gentil agora. A senhora não sorri há 3 anos. Todos neste prédio sabem disso. Eles a chamam de rainha do gelo quando acham que a senhora não pode ouvir. Mas a senhora sorriu para minha filha. E ela sentiu. Ela sentiu tudo o que a senhora tentou esconder. A sala estava em silêncio, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado e o murmúrio distante da cidade abaixo. Sloane estava paralisada atrás de sua mesa, seu rosto uma máscara de controle que estava lentamente rachando nas bordas. Cole podia ver isso acontecendo, o tremor em seus lábios, o brilho se acumulando em seus olhos, a maneira como seus ombros começaram a se curvar para dentro como se protegessem algo frágil. Aqueles sapatos, Sloane disse de repente, sua voz estranha e oca. Os rosa que ela usa. Onde você os conseguiu? A pergunta o surpreendeu. Minha esposa os comprou antes de morrer. Rosie não os tira, embora estejam pequenos agora. Ela diz que são mágicos porque a mamãe os escolheu. Sloane fez um som, um pequeno ruído ferido que parecia escapar contra sua vontade. Ela se virou de costas para ele, caminhou até a prateleira onde a caixa de vidro estava e ficou lá de costas para a sala. Quando ela falou novamente, sua voz era quase inaudível. Minha filha tinha sapatos assim, mesma cor, mesmo estilo. Ela os estava usando quando morreu. As palavras pairaram no ar como fumaça. Cole sentiu o chão ceder sob seus pés. Eu não sabia, ele disse baixinho.
Sinto muito. Não, a voz de Sloan falhou. Não se desculpe. Você não sabia. Você não poderia ter sabido. Ela pressionou os dedos contra a caixa de vidro, contra os minúsculos sapatos rosa preservados dentro como relíquias de outra vida. Ren, esse era o nome dela. Ela tinha 5 anos. Ela amava elevadores, amava acenar para estranhos, amava... Sua voz quebrou completamente. Ela amava quando eu amarrava os sapatos dela. Dizia que uma vez não era suficiente. Me fazia fazer 2 vezes, sempre. Cole fechou os olhos. A coincidência era muito precisa, muito dolorosa, muito impossível para ser aleatória. 2 pais, 2 filhas, 2 pares de sapatos rosa. E de alguma forma, no porão de um prédio que tocava o céu, aquelas peças quebradas tinham se encontrado. Eu quero ver o desenho, Sloan disse de repente. Aquele que ela fez na escola, aquele que a professora enviou para o RH. Cole assentiu. Eu posso trazê-lo. Mas, Sra. Whitfield, apenas traga. Ela ainda não tinha se virado. Sua mão ainda estava pressionada contra o vidro. Por favor. O desenho era feito a lápis de cera, as cores fortes e ligeiramente borradas, onde as pequenas mãos de Ross tinham pressionado com muita força. Mostrava 3 figuras, uma figura alta de pau com cabelo castanho rotulada a papai, uma figura menor com um vestido triangular rotulada a eu, e uma terceira figura de pé dentro de um retângulo. O retângulo tinha botões na lateral e uma linha no meio, um elevador. A figura dentro tinha cabelo amarelo e uma boca vermelha, um sorriso. Abaixo dela, em letras trêmulas de jardim de infância, estava uma palavra: mamãe. Sloan segurou o desenho como se fosse feito de vidro. Seus dedos tremiam nas bordas, cuidadosa para não borrar as linhas do lápis de cera. Ela olhou para aquela figura sorridente, para o cabelo amarelo e a boca vermelha, e algo em seu rosto desabou. Não dramaticamente, não com lágrimas ou soluços, mas silenciosamente, um lento desmoronamento de paredes que tinham permanecido por 3 anos. Ela me desenhou sorrindo, Sloan sussurrou. Ela desenha o que vê, Cole disse gentilmente. O que ela sente. Eu não sorrio há 3 anos, nem uma vez, nem para ninguém. Sloan olhou para cima e pela primeira vez seus olhos estavam úmidos. Não chorando, ainda não, mas brilhantes com algo que queria ser lágrimas. Como ela viu? Porque a senhora sorriu. Talvez a senhora não tenha tido a intenção. Talvez a senhora nem soubesse, mas sorriu. E Rosie sentiu. Cole respirou fundo. Crianças não entendem máscaras como nós. Elas não veem as paredes que construímos. Elas apenas veem as rachaduras nelas. Sloan colocou o desenho em sua mesa com cuidado exagerado, como se tivesse medo de danificá-lo. Suas mãos tremiam visivelmente agora, não mais escondidas, não mais controladas. Ela caminhou até a janela e pressionou a testa contra o vidro frio, olhando para a cidade que se estendia abaixo dela, como um reino que ela não queria mais. Por que sua filha me chama de mamãe? A pergunta veio novamente, mas diferente agora. Mais suave, quebrada. Cole se aproximou, parou a uma distância respeitosa e deu a ela a resposta que ele guardava desde o momento em que entrou naquele escritório. Porque ela não sabe como uma mãe se parece. A mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos. Ela não tem memória, não tem imagem, nada. Então eu disse a ela o que uma mãe faz. Uma mãe se ajoelha quando você cai. Uma mãe amarra seus sapatos e verifica 2 vezes. Uma mãe olha para você como se você fosse a única pessoa na sala. Uma mãe sorri quando te vê, mesmo quando está cansada, mesmo quando o mundo está desmoronando. A voz de Cole ficou mais baixa, mais certa. E de alguma forma, em um elevador às 11 da noite, em um prédio onde ninguém nem sabe o nome dela, você fez todas essas coisas. Você é a primeira pessoa fora de mim que fez minha filha sentir que ela importava. Ele viu os ombros de Sloan começarem a tremer. Viu a maneira como ela pressionou a mão contra a janela, contra o vidro frio
que a separava do mundo. Então, quando ela a chama de mamãe, ela não está confusa. Ela não está sendo manipulada. Ela não está enganada. Ele deixou as palavras se assentarem como pedras em água parada. Ela está apenas chamando você do que você é. Para ela, você é a definição dessa palavra. Sloan se virou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, agora abrindo trilhas silenciosas através de sua maquiagem perfeita, pingando na gola de sua blusa de 2 minós. Ela não as limpou, ela não se escondeu. Pela primeira vez em 3 anos, ela se permitiu ser vista. Eu parei de ser mãe no dia em que Ren morreu, ela disse. Sua voz estava despedaçada. Eu parei de ser qualquer coisa. Eu apenas me tornei isto. Ela gesticulou para seu escritório, para o império de vidro e aço que a cercava. Eu pensei que se eu construísse o suficiente, trabalhasse o suficiente, controlasse o suficiente, eu poderia preencher o buraco. Mas ele nunca preencheu. Apenas ficou mais escuro. Ela caminhou até a prateleira e levantou a caixa de vidro. Suas mãos tremeram enquanto ela a abria, a primeira vez em 3 anos. Dentro, os minúsculos sapatos rosa estavam perfeitos, preservados, intocados pelo tempo. Ela segurou um em sua palma como um pássaro ferido. Ela estava usando estes quando o carro bateu. Eu deveria buscá-la na escola, mas eu tinha uma reunião. Eu mandei a babá em vez disso. O caminhão furou um sinal vermelho e... Sua voz se estilhaçou. Eles me deixaram ficar com os sapatos. Eu não sei por quê. Talvez eles pensassem que ajudaria. Não ajudou. Cole não disse nada. Não havia nada a dizer. Ele simplesmente testemunhou uma dor que tinha sido trancada por 3 anos, finalmente encontrando seu caminho para o ar. Sua filha, Sloan continuou, sua voz rouca. Ela olhou para mim como se eu fosse alguém digno de ser vista. Como se eu não fosse apenas a rainha do gelo, apenas a CEO, apenas a mulher que assina os cheques. Ela olhou para mim como se eu fosse... Ela não conseguia terminar. Como se você fosse a mãe dela, Cole disse suavemente. Sloan assentiu, as lágrimas ainda caindo. Eu não sou olhada assim desde Ren. Eu não sabia que me lembrava de como era a sensação. Mas sua filha... Ela segurou o pequeno sapato rosa contra o peito, contra o coração. Ela viu algo em mim que eu pensei que estava morto. Ela viu e chamou pelo nome. O escritório ficou em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, a cidade zumbia com indiferença. Milhões de vidas seguindo suas rotinas, sem saber que 40 andares acima, 2 pessoas quebradas estavam finalmente respirando. Eu não quero substituir Ren, Cole disse cuidadosamente. E eu não quero que você substitua Meredith. Não é isso que é. Então o que é? Ele olhou para o desenho na mesa, para a figura sorridente no elevador. Eu não sei, mas minha filha não tem estado tão feliz desde que a mãe dela morreu. E eu acho que talvez... Ele escolheu suas próximas palavras com cuidado. Eu acho que talvez haja uma razão pela qual ela te encontrou. Eu não sei se acredito em destino ou Deus, ou em qualquer uma dessas coisas, mas eu acredito nela, e ela acredita em você. Sloan colocou o sapato de volta na caixa de vidro, mas não a fechou. A tampa ficou aberta, os sapatos expostos ao ar pela primeira vez em 3 anos. Uma pequena coisa, um começo. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu. Eu não sei como ficar perto de crianças mais. Eu não sei como ficar perto de ninguém. Nem eu, Cole disse. Honestamente, eu tenho fingido por 3 anos. Algumas noites eu me tranco no banheiro e choro para que Rosie não ouça. Algumas manhãs eu mal consigo sair da cama, mas eu me levanto de qualquer maneira porque ela precisa de mim. Ele encontrou os olhos dela. Talvez seja tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Levantar-se de qualquer maneira. Sloan limpou o rosto com as costas da mão, borrando o rímel em sua bochecha. Ela parecia mais jovem, de repente vulnerável, nada como a rainha do gelo que o prédio inteiro temia. Eu gostaria de vê-la novamente, ela disse baixinho. Corretamente desta vez.
Não em uma garagem de estacionamento à meia-noite. Não fugindo. Ela respirou fundo, trêmula. Eu não sei o que posso dar a ela. Eu não sei o que posso ser, mas eu gostaria de tentar, se você me deixar. Cole pensou em Rosie, na maneira como seu rosto se iluminava sempre que ela falava sobre a senhora do elevador, nos desenhos que ela fazia quase todas as noites agora. Uma mulher com cabelo amarelo e um sorriso de pé em um retângulo com botões. Ele pensou no que poderia significar dar à sua filha algo que ele não poderia dar a ela sozinho. Não uma mãe substituta, algo mais. Algo para o qual nenhum deles tinha palavras ainda. Ela tem treino de futebol nas manhãs de sábado, ele disse. O campo atrás da escola primária na 8ª rua. O jogo começa às 10h. Os olhos de Sloan se arregalaram. Você quer que eu vá? Eu quero que você decida se quer ir. Cole pegou o desenho de sua mesa, olhou para ele mais uma vez, então o colocou de volta. Isto é seu. Ela gostaria que você tivesse. Ele se virou para sair, então parou na porta. Senhora Whitfield. Sloan. Sua voz era suave. Apenas Sloan. Ele assentiu. Sloan. Para o que vale, mas eu não acho que foi um acidente que ela te encontrou. E eu também não acho que você sorriu por acidente. Talvez alguma parte de você estivesse esperando para ser encontrada. Ele saiu antes que ela pudesse responder. O elevador o levou de volta ao porão, de volta ao seu carrinho e suas ferramentas. E sua filha, que provavelmente estava acordada agora, se perguntando para onde ele tinha ido. Mas algo tinha mudado. O peso em seus ombros parecia diferente. Não mais leve exatamente, mas compartilhado. Pela primeira vez em 3 anos, Cole Harrison não se sentiu completamente sozinho. O campo de futebol era um caos. Crianças de 5 anos em camisas desajustadas perseguiam uma bola pela grama, enquanto os pais forravam as laterais com xícaras de café e cadeiras dobráveis. Cole estava perto das arquibancadas, observando Rosie correr em círculos que nada tinham a ver com o jogo real. Ela estava rindo, seu rabo de cavalo balançando, seus sapatos rosa piscando contra a grama verde. Ela o tinha deixado substituir as tiras de velcro por cadarços próprios na semana passada. Uma pequena vitória. Às 10h15, um carro preto parou no estacionamento. Era o tipo de carro que não pertencia ali. Todo linhas elegantes e vidros fumê, valendo mais do que a maioria das casas no quarteirão. Cole observou enquanto a porta abria e Sloan saía. Ela não estava usando um tailleur hoje. Jeans, uma blusa branca simples, sapatos baixos. Seu cabelo estava solto, caindo pelos ombros em ondas em vez da torção severa que ela usava no trabalho. Ela parecia diferente, mais suave, apavorada. Ela caminhou em direção ao campo lentamente, cada passo medido e incerto. Cole levantou uma mão em saudação. Ela assentiu, mas não sorriu. Ainda não. Ela estava muito nervosa para sorrir. Ele entendeu. Isso não era uma sala de reunião. Não havia contratos aqui, nem negociações, nem regras que ela pudesse controlar. Isso era algo muito mais difícil. Isso era aparecer. Rosie não a viu no início. Ela estava muito ocupada perseguindo uma borboleta que tinha entrado no campo, ignorando completamente a bola de futebol que rolava perto de seus pés. Então um dos outros pais torceu por algo, e Rosie olhou para as laterais e seu rosto inteiro se transformou. Você voltou. Ela correu pelo campo, ignorando o grito confuso de seu treinador, desviando entre os jogadores como se fossem obstáculos em um videogame. Ela atingiu Sloan em velocidade máxima, envolvendo seus pequenos braços nas pernas da mulher, pressionando seu rosto contra o tecido caro de seus jeans. Sloan ficou paralisada. Suas mãos pairaram no ar, incertas, tremendo. Cole observava à distância, seu coração na garganta. Ele viu a guerra no rosto de Sloan, o medo, a dor, a esperança desesperada. E então, lentamente, suas mãos baixaram. Elas se acomodaram nas costas de Rosie, gentis como folhas caindo. Eu voltei.
Sloane sussurrou. Rosie olhou para cima, seus olhos castanhos brilhando. Você vai me assistir jogar? Sim, a voz de Sloane falhou na palavra. Eu vou te assistir jogar. Rosie sorriu, o mesmo sorriso que sua mãe costumava ter, brilhante e largo e cheio de confiança. E então ela pegou a mão de Sloane e a puxou para o campo. Vamos, você tem que sentar com o papai. Ele traz as boas caixinhas de suco. Sloane se deixou ser puxada. Ela sentou na grama ao lado de Cole, seus ombros quase se tocando, e assistiu a um jogo de futebol onde a maioria dos jogadores não entendia as regras e ninguém marcava pontos. Rosie acenava para eles constantemente, esquecendo a bola inteiramente sempre que queria ter certeza de que eles ainda estavam assistindo. Eles não conversaram muito. Não havia muito a dizer ainda. Mas quando Rosie marcou seu primeiro gol, um acidente, na verdade, ela estava tentando chutar um dente de leão, Cole e Sloane pularam de pé. Ambos aplaudiram. Ambos bateram palmas até suas mãos doerem. E quando Rosie correu em direção a eles com os braços erguidos em triunfo, Sloane se ajoelhou para encontrá-la no nível dos olhos. Você conseguiu, ela disse. Rosie jogou os braços ao redor do pescoço de Sloane. Você viu? Você viu? Eu vi tudo. Por um momento, eles ficaram assim. Uma criança que tinha encontrado o que procurava. E uma mulher que estava começando a se lembrar de como era a sensação de ser encontrada. Quando Sloane se levantou, seus olhos estavam úmidos. Mas ela estava sorrindo. Realmente sorrindo. O primeiro sorriso verdadeiro que ela se permitiu em 3 anos. Cole fingiu não notar. Ele lhe entregou uma caixinha de suco em vez disso. Maçã ou uva? Ela riu. Era um som enferrujado, sem prática, surpreendido por sua própria existência. Maçã, obrigada. Eles sentaram de volta na grama e assistiram ao resto do jogo em um silêncio confortável. E algo que tinha estado quebrado por muito tempo começou lentamente a se consertar. 6 meses depois, os jantares de sábado tinham se tornado tradição. Toda semana, Sloane dirigia seu carro caro para o pequeno apartamento de Cole, no 5º andar de um prédio com um elevador quebrado. Ela trazia mantimentos porque Cole não a deixava trazer mais nada. E ela aprendeu a fazer espaguete porque era o favorito de Ross. A cozinha era pequena demais para 3 pessoas, mas eles se viravam, esbarrando os cotovelos e pisando nos pés um do outro e rindo do caos de tudo isso. Rosie não chamava Sloane de mamãe mais. A palavra tinha evoluído ao longo das semanas para a senhorita Sloane, então encurtada para Slow, um apelido que fazia a CEO de uma empresa de $2 bilhões sorrir toda vez que o ouvia. Slow, olha isso, Slow. Experimenta meu desenho. Slow, você pode fazer meu cabelo como o seu? Pequenos pedidos, momentos comuns, os blocos de construção de algo que ainda não tinha nome, mas era real o suficiente para segurar. Hoje à noite, Sloane estava ajoelhada no corredor, ajudando Rosie a amarrar os sapatos antes de dormir. Os sapatos rosa finalmente tinham sido aposentados, colocados em uma caixa especial no armário de Ross, ao lado de uma fotografia de Meredith. Os sapatos novos eram roxos. Escolha de Ross, feita após cuidadosa consideração e 2 horas na loja. Sloane amarrou os cadarços lentamente, metodicamente, então puxou-os uma vez, então 2 vezes. Slow. A voz de Rosie estava sonolenta, mas curiosa. Por que você sempre os amarra 2 vezes? A mão de Sloane parou nos cadarços. Ela olhou para Rosie, para esta criança que de alguma forma tinha alcançado através de 3 anos de gelo e encontrado a pessoa enterrada por baixo. Então ela olhou para Cole, que estava na porta da cozinha observando. Ele assentiu uma vez, uma pequena permissão, um entendimento compartilhado. Porque uma vez nunca é o suficiente, querida. A voz de Sloane era suave, mas firme. Uma verdade transmitida através da perda, através do amor, através das maneiras inexplicáveis como pessoas quebradas se encontram. Alguém me ensinou isso há muito tempo.
E agora eu estou te ensinando. Rosie assentiu seriamente como se isso fizesse todo o sentido. Então ela abraçou Sloane de boa noite e foi para a cama com seus sapatos roxos perfeitamente amarrados e deixou dois adultos em um pequeno apartamento que parecia maior do que qualquer cobertura. Cole acompanhou Sloane até a porta às 9h30, da mesma forma que fazia todos os sábados. Ela voltaria para casa em seu carro caro, de volta para a sua cobertura que não estava mais tão vazia quanto costumava ser. Mas hoje à noite ela hesitou na soleira, suas chaves na mão, seus olhos em algo que ele não podia ver. Ela deixou isso para você. Cole levantou um pedaço de papel dobrado 2 vezes. Disse para entregar quando você estivesse saindo. Sloane pegou o papel com mãos cuidadosas. Ela o desdobrou na luz do corredor e ficou muito imóvel. Era um desenho. 3 figuras de mãos dadas, de pé na grama verde sob um sol amarelo. A figura alta à esquerda tinha cabelo castanho. Papai. A pequena figura no meio tinha um vestido roxo e sapatos roxos. Eu. A terceira figura à direita tinha cabelo amarelo e estava sorrindo, de pé ao lado deles, em vez de presa em um elevador. Abaixo das figuras, na caligrafia melhorada de Rosie, estavam 3 palavras. Não, mamãe. Melhor. Sloane fez um som que era metade riso, metade soluço. Ela pressionou o desenho contra o peito, contra o coração e fechou os olhos. Quando ela os abriu novamente, estavam brilhantes, mas claros. Melhor, ela repetiu suavemente. Eu acho que gosto disso. Cole sorriu. Ela trabalhou nisso a semana toda. Me fez prometer não espiar. Sloane traçou as figuras de lápis de cera com o dedo, o cabelo amarelo, o sorriso, as mãos unidas como uma corrente. O que significa melhor? Cole pensou sobre isso, sobre todas as maneiras como essa palavra poderia ser interpretada. A lógica de uma criança era simples e profunda ao mesmo tempo. Eu acho que significa que você não está tentando ser algo que não é. Você não está tentando substituir ninguém. Você é apenas você. E para ela, isso é melhor do que qualquer rótulo. Sloane dobrou o desenho cuidadosamente e o guardou em sua bolsa ao lado de seu telefone e sua carteira, e todas as parafernálias do império que ela construiu. Ele iria para casa com ela hoje à noite e amanhã ela o emolduraria. Ele penduraria em seu escritório ao lado da caixa de vidro com os sapatos de Wren, 2 relíquias de 2 vidas diferentes, de alguma forma coexistindo na mesma prateleira. Mesma hora no próximo sábado? Ela perguntou. Mesma hora todo sábado. Ela assentiu, deu um passo para o corredor, então se virou. Cole. Sim. Obrigada por me deixar fazer parte disso, seja lá o que for isso. Ele se apoiou na moldura da porta, este homem que carregava o luto por 3 anos sem nunca o deixar. Obrigada por aparecer. Essa é a parte mais difícil, você sabe. O aparecer. Sloane sorriu. Realmente sorriu. O tipo de sorriso que alcançava seus olhos e ficava lá. Estou aprendendo. Ela dirigiu para casa por ruas vazias, a cidade tranquila, como só fica tarde da noite. O desenho estava no banco do passageiro, 3 figuras de lápis de cera de mãos dadas sob um sol amarelo. Em um semáforo vermelho, Sloane olhou para ele novamente, para a palavra escrita com as letras cuidadosas de uma criança. Melhor, não uma substituição, não uma cópia, algo novo. A luz ficou verde. Ela seguiu em frente e, pela primeira vez em 3 anos, ela não temeu voltar para casa. A cobertura ainda estaria vazia quando ela chegasse. O silêncio ainda ecoaria nas paredes e as memórias ainda a esperariam em cada canto. Mas algo tinha mudado. A escuridão não parecia tão absoluta. O silêncio não parecia tão final. Porque em algum lugar pela cidade, em um pequeno apartamento com um elevador quebrado, havia uma criança que acreditava que ela valia alguma coisa. Que olhou para ela e viu não uma rainha do gelo, não uma CEO, não uma mulher congelada pelo luto, mas alguém digna de ser desenhada, alguém digna de ser nomeada, alguém melhor.
Sloane Whitfield sorriu sozinha em seu carro às 11h da noite, dirigindo para casa através de uma cidade que nunca parava de se mover. As lágrimas em seu rosto eram velhas amigas, agora familiares e quase bem-vindas. Elas significavam que ela ainda podia sentir. Elas significavam que o gelo estava derretendo. E no próximo sábado ela apareceria novamente porque uma vez nunca era.